Olá, sou o professor Eduardo. Voltando a falar sobre cilindros, se vocês recordarem na última aula, eu tinha proposto um problema. Eu preenchi um cilindro, ou na verdade um recipiente cilíndrico, enchi ele de água e perguntei como é que eu poderia fazer para tirar metade da água sem usar qualquer medida, né? Usar régua, uma balança, alguma coisa do tipo. A ideia básica para a gente é pegar metade dessa água, é inclinar o cilindro de tal forma, vou esvaziando, a água vai saindo, de tal forma que eu veja a diagonal da minha seção meridiana. Mais ou menos por aqui. Quando eu retorno, eu estou na marca que representa para mim a metade da altura do cilindro. Se representa a metade da altura do cilindro, eu tenho metade do cilindro. A outra metade está aqui no copo. Preenchendo tudo de novo. Então, de novo. Até a borda mais ou menos. Metade de água. Simples, né? Essa é a ideia. Com isso, a gente sabe. Então, se eu tiver um cilindro de altura H, fazendo um esboço aqui para a gente, um cilindro de altura H, e fizer um corte pelos pontos extremos da seção meridiana, eu estarei tomando metade do volume do cilindro, como sugere o nosso probleminha do copo. Então, metade acima. Bem, com a nossa situação da água esvaziar, eu vou pegar aquela ideia, a ideia da água, para resolver um problema que eu trouxe para vocês, um problema de um salame. Eu quero cortar um salame num formato de um cilindro e tentar calcular ou estimar a massa do pedaço do salame que eu vou ficar, né? Então a gente vai pegar como ideia o que eu acabei de falar, que pegando a diagonal da seção meridiana, eu consigo esvaziar metade da água aqui no meu cilindro. Isso em virtude que eu vou acabar tendo dois sólidos congruentes, né? Pela simetria da figura até. Eu trouxe, então, um pedaço de salame, vou fazer algumas medidas nesse salame e vou fazer o corte nesse salame. O meu salame tem um formato, né, bem próximo de um cilindro reto. Ele tem uma altura de aproximadamente 14 centímetros, e já pesado anteriormente, a gente já constatou que ele tem uma massa de aproximadamente 500 gramas. Vou efetuar um corte nesse salame. Quero saber qual é a massa desse pedaço. Pedaço maior. Vamos calcular agora a massa desse pedaço que eu vou ficar. Ao efetuar o corte no salame, é como se eu tivesse um plano cortando o meu cilindro. O plano cortando o meu cilindro, eu vou procurar medir
a maior altura e a menor altura determinada. Já fiz essas medidas. O meu salame, fiz a medida do salame original. O salame original tem altura 14 centímetros. E os meus cortes determinados foram de cortes com as alturas de 10 centímetros e 7 centímetros. Então, vamos pegar a ideia, uma ideia genérica. Um plano secciona o cilindro, determinando uma altura H1 e uma altura H2. Quando ele secciona o cilindro, temos uma figura aqui determinada. Como é que eu faria para calcular o volume dessa parte de baixo do cilindro? Bem, pegando aquela ideia original que a gente pegou da água, né? Vou fazer o seguinte. Vou dividir em duas regiões. Como se eu tivesse um cilindro de altura H1 e um cilindro de altura H2 menos H1. Tá? Sendo que desse cilindro de altura H2 menos H1, eu vou pegar metade dele. Então, o volume do sólido vai ser igual ao volume de um cilindro de altura H1 mais metade do volume de um cilindro de altura H2 menos H1. Sabemos que o volume desse cilindro, vamos tomar como raio da base um R qualquer. Então, o volume desse cilindro é πr2 vezes H. O volume desse, então ficamos com 1/2 de πr2 vezes H2 menos H1. Faço uma conta simples. Então, tenho πr2, vou colocar em evidência, H1 mais 1/2 de H2 menos 1/2 de H1. Ou seja, πr2 que multiplica H1 mais H2 sobre 2. Esse é o volume do sólido que eu desenvolvo ao efetuar um corte no cilindro. Opa, H1 mais H2 sobre 2 é a média aritmética das alturas determinadas. Então, o volume desse sólido é equivalente ao volume de um cilindro, onde a altura é a altura média entre H1 e H2. Com isso, a gente resolve o nosso problema do salame. O nosso salame, o H1, vou colocar, é 7. O meu H2 vai ser 10. Então, olha só. O volume do meu pedaço de salame, então, o volume do pedaço de salame é equivalente ao volume de um cilindro de altura 10 mais 7 dividido por 2. De altura 10 mais 7 sobre 2, que é 8,5. Então agora eu faço uma regra de 3. Porque o cilindro com 14 centímetros de altura tem a massa equivalente a 500 gramas. O cilindro de altura 8,5 centímetros de altura vai ter uma massa X.
A minha conta é simples. Então, 14 centímetros está para 500 gramas, assim como 8,5 centímetros está para X gramas. Efetuando essa regra de 3, simples, a gente tem X é igual a 500 vezes 8,5 dividido por 14. Já fizemos essa conta previamente. Isso dá aproximadamente 303,57 gramas. Simples a nossa ideia, aplicada até no dia a dia. Próxima vez que você for à padaria, se ele não der um corte paralelo à base, tem como você estimar a massa do teu salame. Tá servido? Até a próxima.